Abre aspas aí, gente. Meu império, tão perfeito em sua visão, por vezes provou ser irritante em sua execução por causa da preguiça e da estupidez dos meus subordinados. Essas são as palavras do Darth Sidious quando ele foi revisitar seus antigos escritos. Quando ele começou a rascunhar o seu manifesto original, ele tinha sonhos de grandeza. Ele imaginava que o Império Galáctico o representaria por toda a história. Para Sidious, o Império Galáctico seria o ápice de tudo que os Sith trabalharam para conquistar durante os milênios. No entanto, quando a vitória finalmente se consolidou, o Imperador ficou entediado. A vida de Palpatine sempre foi focada em impor uma ordem cruel sobre a galáxia, mas a tolice de seus oficiais e o vazio da vitória trouxeram para ele um sentimento de tédio profundo. Infelizmente para o Lord Vader, ele seria o principal alvo das frustrações do seu mestre. Depois de 1000 anos seguindo a regra de 2 de Darth Bane, os Sith, eles se transformaram, eles evoluíram. Eles deixaram de ser apenas guerreiros usando armaduras para se tornarem algo novo, algo invisível. Os Sith, eles se emergiram das sombras como políticos influentes, como banqueiros poderosos, líderes financeiros dentro da própria República. Os Jedi, claro, cegos por sua própria arrogância, não conseguiram prever essa metamorfose. E a ponta final dessa lança, gente, era o próprio Palpatine. Ele usou todos os recursos acumulados por seus antecessores, os antigos Sith, seus espiões, contatos no submundo, redes de informação e fortunas imensas em vários planetas misteriosos aí na galáxia, tudo para chegar ao cargo de chanceler supremo da República. Palpatine, gente, brincou com os Jedi como se fossem brinquedos mesmo, bonequinhos. Ele os fez caçar fantasmas e sombras, enquanto ele mesmo criava e controlava os dois lados de uma guerra galáctica. O golpe de misericórdia do Palpatine veio com 3 passos fatais: a corrupção do Anakin Skywalker, também conhecido como o Escolhido, a execução da Ordem 66, a ordem que dizimou os Jedi, e um discurso fervoroso no Senado que transformou a República no primeiro Império Galáctico. Agora Palpatine tinha tudo: o controle total, o extermínio dos seus inimigos e o domínio de todos os sistemas. O ritmo da marcha do seu exército imperial, ele ecoava em cada mundo na galáxia. A ordem seria imposta e quem resistisse a ela seria silenciado. Essa era a paz, essa era a justiça do Império Galáctico do Palpatine. Era um sonho de 7000 anos que finalmente se tornou realidade. Crescendo no planeta Naboo, Palpatine, quando era criança, odiava as cores vibrantes e a moda extravagante do seu povo. Ele preferia o uniforme, ele preferia o simples. Para ele, o preto, branco, cinza, o básico, as cores minimalistas deveriam ser as únicas cores usadas por quem o servia. Joias e a beleza eram sem sentido, a não ser que eles tivessem algum poder útil. Agora, como um imperador de um império, ele finalmente podia moldar a galáxia à sua imagem. Mas isso não trouxe a ele a felicidade que ele esperava, gente. A maior razão da decepção do Lord Sidious era, em número 1, a incompetência de quem trabalhava para ele. No livro Legends, o livro do Sith, ele escreveu sobre governar através do medo. Porém, 20 anos depois, por volta do ano ali 0 antes da Batalha de Yavin, Palpatine revisitou esses textos antigos e ele fez algumas anotações amargas nas suas margens. Uma das coisas que ele adicionou nesse livro do Sith foi que, abre aspas, na época em que eu escrevi essas palavras, eu esperava que o meu império tivesse um alcance ilimitado. No entanto, ainda dependo de outros para cumprir as minhas ordens, e eles são frequentemente tolos, falhos e decepcionantes. Fecha aspas. Palpatine reclamava, gente, que seus governadores imperiais eram fracos demais para entender os princípios da lei e do medo. Ele dizia que teria mais sucesso tentando ensinar a língua Aurabesh para um Gungan do que ensinar estratégia para os seus generais. Moff Tarkin era um dos pouquíssimos que parecia realmente entender o que era necessário. A sua crueldade era quase comparável ao de um Lord Sith. E por isso Palpatine manteve o cara sempre por perto. O imperador tentou criar dentro do seu Império Galáctico uma espécie de cultura de competição entre os seus oficiais. Ele queria que eles lutassem entre si para que apenas os mais fortes e os implacáveis sobrevivessem. Só que a realidade, gente, foi um pouquinho diferente. Homens fracos, os tolos, os falhos, como o Palpatine chamavam, eles usavam do suborno e conexões para subir de cargo. E como consequência, as pessoas brilhantes e fortes eram frequentemente silenciadas por burocratas covardes. Era ridículo. Grão-Almirante Thrawn, apesar de ser um gênio, ele sofreu um preconceito
preconceito severo simplesmente porque ele era um alienígena, algo que Palpatine via apenas como uma distração irritante dos seus subordinados. Até mesmo os inquisidores, os caçadores de Jedi, o cansavam. Ele os via como idiotas que mal sabiam usar os seus próprios sabres de luz, e ainda assim, usavam sabres de luz helicóptero. Quando um deles morria em algum tipo de acidente bobo ou em alguma missão que falhou, Palpatine sentia que isso manchava a imagem do Império. Diante de tanta gente medíocre, tanta gente patética, ele ficou entediado. Ele começou a se isolar do povo, do seu próprio povo dentro do Império Galáctico. Palpatine não se importava com luxo ou dinheiro. Para o homem mais rico da história da galáxia, créditos não significavam absolutamente nada. A única moeda real para o Palpatine era o poder. E até mesmo o poder perdeu a graça quando não tinha ninguém mais para desafiar o Palpatine. Dessa forma, ele começou a imitar antigos lords do Sith, especialmente o Darth Vicious. Ele começou a focar mais em rituais sombrios, a construir impérios de reservas secretos, aí como por exemplo em Exegol e outros lugares, e dessa forma o Sidious, ele percebeu uma verdade amarga sobre a própria filosofia do Sith. Esse é o lado negativo que o Sidious percebeu. Os Sith simplesmente não eram feitos para conquistar. A base do lado sombrio, da filosofia, o estilo de vida do Sith é a luta e a evolução constante através do conflito. Quando você cria o seu império e chega ao topo, não há mais ninguém para lutar. A ideologia do Sith, o estilo de vida todo, ele se torna vazio. Nada trazia mais saudade a ele do que os seus dias quando ele era um chanceler. Como era emocionante, tá nas salas lá cheia de mestres Jedi e saber que nenhum deles tinha ideia de quem que ele era. Ele até mesmo colocava artefatos Sith escondidos assim descaradamente no seu escritório só pra rir da ignorância dos Jedi. Só que agora ele não precisava mais esconder. A empolgação, o mistério, a emoção, a adrenalina, o tesão tinha sumido. As coisas para Palpatine só voltaram a ficar realmente interessantes novamente em sua vida quando a Aliança Rebelde conseguiu finalmente destruir a primeira Estrela da Morte. Aquele não era o tipo de entretenimento que ele queria, na verdade ele ficou até mesmo super furioso com a perda de um recurso tão caro. Porém, finalmente, havia agora um desafio real. Finalmente, tinha de novo, uma guerra para ele lutar. O tédio tinha acabado, a galáxia estava de novo pegando fogo e Sidious, no fundo do seu coração sombrio, ele estava pronto para jogar nesse tabuleiro mais uma vez. Mas deixa aí nos comentários, gente, se você fosse o imperador do Império Galáctico, o que você faria para não ficar entediado? E se você gostou do vídeo, cara, seja um bom imperador. Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.